Boa noite a todos vocês, boa noite a todos os que estão aí junto conosco. Mais uma noite nós vamos com uma live falando daquilo que o mundo vive, nós vivemos. A live vai falar de bondade e maldade do que nós vivemos. Então nós estamos no ar, estamos indo, aí estamos com o Paulinho e nós temos mais um convidado que vai entrar daqui a pouco, que é o Frei Wesley. Nós temos um radialista e vamos ter também um religioso nesta live. Então nós vamos para o ar e levamos a todos vocês esta live de falando do mundo, o mundo que vivemos. Paulinho, entra por aí e começa falando daquilo que está no teu coração, aquilo que você quer levar para este povo. Boa noite a todos, boa noite, Ari. Neste momento a transmissão não está na Rádio Aliança, eles estão repetindo a nossa live da quarta-feira passada, mas o tema de hoje, bondade no mundo em que eu vivo. Nos tempos de hoje é tido como as pessoas que são bondosas, que praticam o ato do bom samaritano, são tidos como pessoas, falando português claro, idiotas. Mas quando a gente pratica uma boa ação para uma outra pessoa, que o objetivo é esse, o bom samaritano, ele ajuda as outras pessoas de várias formas. Mas em alguns casos a pessoa que está ajudando é vista como uma pessoa boba, que não devia fazer, que isso e aquilo. Olha, quando uma pessoa nos pede ajuda, ou às vezes a gente resolve ajudar mesmo que ela não peça, por mais bobo que seja, que os outros falam que a gente é bobo, mas a gente sabe que isso faz bem para o nosso coração, para a nossa alma, e embora não era para ser, mas é uma satisfação muito grande quando a gente consegue ajudar alguém. E é isso que tem que ser feito ao longo da nossa vida. Porque um dia, certamente, nós também precisaremos ser ajudados de alguma forma. E aqui, quando eu falo de ajuda, não é ajuda financeira. Não é ajuda financeira. São outros tipos de ajuda. É isso. Então, nós temos necessidade dos nossos irmãos. Nós precisamos de ajuda constantemente. Precisamos ser ajudados. Nós precisamos do samaritano na nossa vida. Ninguém consegue viver sozinho se não tiver alguém que o ajude nesta terra, porque nós vivemos num mundo onde a maldade ela impera. Não pense você, meu irmão, você, minha irmã, que você está vivendo num mundo onde as coisas são fáceis, onde as coisas são aí do jeito que imaginamos. Nós vemos lá naquilo que as pessoas fazem em relação a ajudar os outros. Nós temos muita gente que ajuda, que se dispõe tanto com tempo, com material, mesmo muitas vezes até dispondo de dinheiro para ajudar os outros. Isso é necessário, porque nós vivemos num mundo onde as coisas não caminham conforme deveriam caminhar. Então é bastante difícil a gente falar
deste mundo. Porque quando conhecemos a dinâmica dos que mandam, dos que conduzem, nós só encontramos confusão. E a confusão traz desamor, sai desentendimento, uma série de coisas que não é coisa do ser humano. O ser humano é induzido a fazer uma série de coisas que ele não queria fazer. Então, quando nós estamos aí num tempo deste, onde deveria se unir e se unir no amor. Autoridade e amor é a única solução para cada um de nós. Ter autoridade e viver o amor. Não é isso, Paulinho? Exatamente. E o significado do bom samaritano, esse termo, ele surgiu em uma parábola do Novo Testamento, na qual Cristo orienta os seus seguidores a amarem o próximo como amavam a eles mesmos. Atualmente a expressão foi generalizada e bom samaritano passou a designar qualquer pessoa que se preocupa com outros, que age sempre a favor do bem, que procura ajudar em qualquer circunstância, sem falsos interesses, né? Esse é um dos objetivos. O samaritano é um indivíduo natural da região da Samária, próximo a Jerusalém. Na época de Jesus, muitos judeus odiavam os samaritanos, pois eram considerados estrangeiros impuros. Na parábola contada pelo Cristo, relata no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, um doutor da lei pergunta ao Cristo o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E Cristo responde que era preciso amar a Deus e amar ao próximo. Ao questionar quem era o próximo, o Cristo respondeu dando o exemplo do comportamento de 3 homens que passaram por um outro que fora espancado. 2 homens com cargos de sacerdotes passaram pela vítima sem prestar socorro, mas o terceiro, um samaritano, cuidou dele, levou-o para um local próprio para ser auxiliado e pagou todas as despesas. Esse homem benevolente ficou conhecido como o bom samaritano, porque ele era de Samária. Eis aí o motivo do nome, bom samaritano. Os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Então, nós vemos aquela passagem onde a samaritana conversa com o mestre. E ali ela acha estranho que o mestre estivesse falando com ela, porque os samaritanos não falam com os judeus. E eles eram tidos como um povo assim, completamente fora do sistema. Então, ali o sistema judaico bania os samaritanos. Então passa o pessoal lá que era da elite dos judeus, e não fazem nada. E aí vem o samaritano, aquele que era tido como completamente fora do sistema, e ele vai fazer uma bondade, vai fazer um ato muito bonito. E ali ele se dispõe a fazer o bem, gastar do seu dinheiro, gastar do seu tempo, e ele não pede nada em troca. É um trabalho feito por amor. Ele teve a autoridade e amor. São 2 palavras celestiais: autoridade e amor. Quando o ser humano vai para esse lado de viver o amor,
ter autoridade e viver o amor, aí está fazendo aquilo que deveria todos deveriam fazer. Só que não fazem. Nós vemos a maldade imperar no mundo. Quanta maldade! E ainda os que fazem o bem são tidos como você falou, Paulinho, pessoas bobas, que estão fazendo coisas que não deveriam fazer. Mas aquele que critica, ele também deveria fazer. Você imagine, Paulinho, se esse mundo vivesse a autoridade e o amor, como seria? Paulinho, eu acho que seria um paraíso. De fato, seria um paraíso, mas infelizmente, até o tema diz, né, o mundo em que vivemos. E atualmente, no mundo em que vivemos, ser bom e ajudar as pessoas, às vezes serve de chacota. Outras pessoas falam, você é bobo, você está ajudando fulano, porque sempre tem as pessoas que vêm botar coisas na sua cabeça, tipo isso que eu acabei de dizer. Você é bobo, você está ajudando fulano não está nem aí com você, ele não está nem ligando se você está ajudando ou não está, ele nem vai reconhecer que você ajudou, mas não é para reconhecer mesmo. A gente faz isso porque o coração da gente manda, né? E a gente sabe que o poderoso está vendo o que a gente faz aqui, né? Está vendo o que a gente faz aqui, e é isso. Amanhã a gente pode precisar das pessoas. Mesmo hoje você está ajudando, amanhã você precisa de ajuda. Há uma troca. E que sorte teremos nós de encontrar uma pessoa que se dispõe a nos ajudar também. Seja lá de que forma for. Realmente as coisas acontecem dessa maneira. Agora, nós vivemos num mundo onde políticos, sociedade, sistema religioso, todos eles vivem em função de si. Se tem aí no sistema religioso, foi colocado na cabeça do povo para que se faça barganha, dê alguma coisa para receber outra, dê dos seus bens para você ter vida eterna. E não é por aí. Isso são os espertinhos que fazem isso. Deturpam a palavra, falsificam a palavra, pregam em favor de si e para que as coisas aconteçam conforme eles querem. Nós vemos a política, a brigaiada que está aí. Enquanto o povo padece, o povo morre, a política está completamente fazendo aquilo que é do interesse deles. Muitas vezes as pessoas acham que eles estão aí preocupados com o povo. Você veja que as coisas são completamente às avessas. Eles não têm preocupação nenhuma com o povo, não tem preocupação nenhuma com aqueles que realmente precisam. Você imagine, Paulinho, se esse povo aí da política se preocupasse realmente com o povo, fazer tudo em favor do povo, a religião fazer tudo em favor do povo, que maravilha seria! O mundo não teria gente passando fome, não teria gente padecendo, e muitas vezes mesmo aqueles que estão completamente sem um rumo, precisando de amor. O mundo perdeu esse senso, o senso de viver o amor em favor do irmão. Ajudar o próximo também contribui para que você se torne uma pessoa mais feliz.
E aí a pergunta cabe: realmente te torna uma pessoa feliz? Estudos apontam que atos altruístas são verdadeiros impulsionadores da felicidade. Somado a isso, ações voltadas para auxiliar outras pessoas também ajuda a melhorar o humor de quem doa, reduz o estresse, tirar os problemas da mente, entre muitas outras vantagens. Ou seja, quando achamos que nosso ato está ajudando apenas outra pessoa, na verdade, está nos beneficiando também. Mas não pense que quando se fala em ajudar o próximo, isso se resume em contribuições em dinheiro. É muito além disso. Existem diversas atitudes simples no seu dia a dia que podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas, incluindo a própria pessoa, ou seja, a sua. Por exemplo, é uma coisa simples, né? Quando uma pessoa sobe no ônibus, uma mulher, uma grávida, uma pessoa de idade, o simples fato de você se levantar para dar o lugar, para o assento para aquela pessoa, doar sangue, estas são apenas algumas das milhares de maneiras de ajudar o próximo, né? Como você pode ver, são totalmente acessíveis a qualquer pessoa. Não é difícil ser um bom samaritano. Realmente a vida, quando ela está voltada realmente no sentido, no verdadeiro sentido de viver neste mundo, realmente é por esse lado. As pessoas têm que ter consciência de que ele dá, ele recebe, e quando ele dá amor, quando ele dá carinho, quando ele se preocupa com o seu semelhante, a recompensa é muito grande. Não a recompensa muitas vezes daquela pessoa te dar alguma coisa em troca, mas o que recebe aí do plano celestial é muito maior. Porque quem faz o bem recebe o bem. Quem ama recebe amor. Quem se preocupa vai ter alguém que vai se preocupar com aquela pessoa. E o mais preocupado com todos nós é o celestial. Ele se preocupa com cada um de nós. Mas nós vemos um mundo completamente caminhando na contramão. Então a gente vai caminhando, a gente vai confiando naquilo que foi ensinado. Aí o próprio mestre fazendo essa comparação do bom samaritano, numa época onde as pessoas não tinham um bom sentimento com os samaritanos. E aquele samaritano teve um bom sentimento para aquela pessoa que estava precisada naquele momento. Inclusive os atos de ser uma boa pessoa, um bom samaritano, quem doa alimento é um bom samaritano. Quem doa cabelo, o cabelo para pessoas que perderam o cabelo por causa de tratamento de quimioterapia, doar roupas, móveis, livros, né? Se doar para projetos sociais, ler para uma criança, ensinar gratuitamente o que se sabe, participar de projetos da comunidade, ser gentil com as pessoas que a gente encontra no dia a dia, oferecer ajuda a alguém no mercado, transporte público, etc. Fazer visitas a asilos, creches, orfanatos, hospitais, né? Ter mais empatia, oferecer apoio emocional a outras pessoas, divulgar ações e campanhas que visam ajudar o próximo,
Isso é tudo, é ser um voluntário, tudo isso é importante. Você quer ver uma coisa que parece bobo, mas é, por exemplo, você tá pilotando a sua moto, dirigindo o seu carro. Se você vê uma pessoa de idade atravessando a rua, você vê que ela está tentando atravessar, mas ela está com receio porque anda devagar, ou porque tem algum problema, ou tem problema nas pernas. Você para o carro, não importa quem está atrás, você para o carro para a pessoa passar, e se for o caso, você desce do carro e ajuda a pessoa a atravessar. Isso é ato de ser bom samaritano. Realmente o ser humano deveria ter essas características, viver essas qualidades. São qualidades do ser humano. Mas parece que o ser humano, de repente, começa a enveredar por um lado diferente, um lado parece que sem volta. Quanta coisa a gente vê aí de maldade, de roubalheira, de dinheiro que é desviado. Muitas vezes aqueles que têm pouco é bom samaritano, enquanto que aqueles que têm muito ainda tiram o último que aqueles que têm pouco têm. Então há uma necessidade de que as pessoas se conscientizem de quem elas são e o que é viver essa vida. É uma vida onde você vive para os outros. Há uma experiência aí deixada pelo mestre, ele falando de ser amigo, de se preocupar com o amigo, é doar a sua vida por ele. Então aí entra essas pessoas que muitas vezes têm muito pouco, e o pouco que ele tem ainda ele reparte. Ele é um bom samaritano na nossa sociedade. Isso tem muitas pessoas que fazem isso de uma maneira que deveria ser feito por aqueles que têm bastante. E tem muitos que tem poucos que têm muito, e tem muitos que têm muito pouco. Bem colocado essa sua fala. Inclusive, você usou aí o termo amigos. Necessariamente, nem amigos, pode ser pessoas estranhas, pode ser pessoa que você está vendo pela primeira vez. É como você viajar para uma outra cidade e você entrar dentro de uma padaria para comprar pão, e você paga e a pessoa te dá o troco a mais, sem querer, sem saber, ou erro, ou descuido. Você pegar e falar, você está voltando o troco a mais. Isso aí, nossa, eu já passei por isso. Dá uma satisfação tão grande você mostrar, eu sou um cara honesto, eu procuro ser honesto em tudo, nem nas pequenas coisas. Você encontra um objeto, você quer saber quem é o dono para devolver, você não quer se apossar daquele objeto porque não lhe pertence, entende? Eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas assim, mas são poucas, infelizmente são poucas. Mas é isso, até um troco é importante você observar se a pessoa não está te dando o troco errado, porque aquilo pode faltar no caixa, pode ser descontado do empregado que deu o troco a mais para você, e por aí vai. Realmente nós vivemos nesse mundo onde tem os ditos espertinhos, né? Que quer tirar proveito de tudo. E tem o pessoal que é do bem, pessoas honestas, como você falou, muitas vezes um troco. Você que é honesto no pouco, no muito também vai ser honesto. Agora nós vemos muitas vezes pessoas honestas no pouco, e aqueles que têm muito são desonestas de uma proporção muito grande. Uma sede de roubar, de ludibriar,
de fazer as falcatruas, em tudo, para tirar proveito. Então, tem uma passagem que Paulo fala que aqueles que querem tirar proveito de todas as circunstâncias são servos do maligno. Então, quando nós temos consciência de quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, e que não adianta ser desonesto nessa terra, porque isso vai ter consequências muito graves na vida futura. Exatamente. Então existe a importância de você fazer esses atos para você se sentir bem. Às vezes não é nem para a pessoa se sentir bem. Agora você fica indignado pelo seguinte: quando você toma uma atitude dessa, é um exemplo que eu vou dar agora. De repente a pessoa está andando e deixou a carteira cair no chão. Tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, mas é uma carteira que tem documentos. Quando você corre atrás da pessoa para devolver a carteira, a pessoa olha para você incrédula. Ela não acredita que alguém está devolvendo uma coisa que outra pessoa de repente nem ligaria para isso. Ela é capaz de chutar a carteira e ainda jogar para dentro de um bueiro. A gente vê na internet muitos atos de pessoas tendo esse tipo de atitude de entregar, que nem a gente conhece história de gente que achou uma quantia até razoável de dinheiro e passando apuro e procurou devolver, né? Já teve gente de encontrar uma pasta com 14 mil reais dentro e tentar achar, porque no envelope tinha endereço, foi atrás da pessoa e devolveu, né? E isso é sempre muito bom, isso aí nunca vai nos deixar para baixo. Realmente, quando vivemos uma vida reta, uma vida digna de um ser humano, é muito bom a gente colocar a cabeça no travesseiro para dormir e dormir tranquilamente, em paz consigo mesmo, em paz com o mundo e em paz com o celestial, com aquele que lhe deu a vida. Agora, você imagine o camarada que só vive fazendo coisas erradas, e cada dia mais ele tem mais prazer em fazer as coisas erradas. Você veja como que vai viver esse camarada aí dentro dos padrões humanos, dentro dos padrões que nós vivemos. E na hora que ele estiver partindo desta para outra, o desespero. Então, ser honesto, ser bom samaritano, só nos dá paz, alegria, tranquilidade. Chegar uma hora da partida desta terra para outra, com tranquilidade e com paz, sem medo, tranquilo. Ser como um apagar de uma vela, e partir. Agora você veja o desespero dos que têm muito, porque vão ter que deixar todo o seu tesouro. E aí entra naquilo que o mestre falou: de que adianta ganhar o mundo e perder a vida? Ou a paz. Perder a vida ou ter a paz, né? Porque, viu, é o seguinte, que nem você está falando, eu estou lembrando de uma coisa que aconteceu alguns anos atrás, e o que eu vou falar é verdade, até porque a pessoa que estava junto, praticamente ela está aqui no outro cômodo escutando eu falando, certo? Eu lembro que há muito tempo atrás, porque também nós somos testados, viu, gente? Não pensa você que você não é testado de uma forma que você fala, mas como acontece isso?
Eu lembro que uma vez, era época de véspera de Natal, ou antevéspera de Natal, estávamos em casa e nós estávamos nos preparando para almoçar. Se não me... A jantar, a pessoa está corrigindo aqui, nós estávamos preparando para jantar, e de repente bateu palma no portão, e era um velhinho, de barba branca, grande, né, meio maltrapilho, mas ele não tinha, você sabe que essas pessoas que moram na rua, infelizmente, elas não tomam banho, elas têm um cheiro ruim, tal, e tem um olhar sempre de muito triste, né? Encostou aquele homem lá e pediu comida, né? E eu lembro que a Chilma pegou, preparou um prato, entregou, comeu, e aí ela saiu, viu que ele tinha acabado de comer, perguntou se ele queria mais alguma coisa. Quando ela entrou para pegar, não sei o que ela entrou para pegar, quando ela voltou, o homem simplesmente desapareceu. E ele não podia sair voando, porque você olhava, você sai no portão, você olha assim para a esquerda, a não ser que fosse o vizinho do lado disfarçado, porque não é possível. Você olhava para a esquerda, não via ninguém. Você olhava para a direita, não via ninguém. Virou fumaça. Foi pedir comida e foi dado. E recentemente aconteceu um caso parecido aqui em casa, né? A pessoa pediu, infelizmente a gente não tinha, né? E não pudemos ajudar. Por incrível que pareça, no dia seguinte a gente tinha abundância, ficamos desesperados, tentamos achar o homem para poder ajudar com alguma coisa, mas nós não conseguimos encontrá-lo. Então, sabe aquela história, não sei se você acredita no que eu vou dizer, mas sabe aquela história que às vezes diz assim que o mestre, ele usa pessoas para cruzar o nosso caminho, para nos testar? Eu acho que foi isso que aconteceu. Essas coisas acontecem, Paulinho. E tem na palavra a resposta para essas coisas. Então, eu não lembro assim aonde que está, mas tem um local que fala assim, que muitas pessoas recepcionaram anjos, deram comida, fizeram uma série de coisas por eles e não sabiam que era um anjo, porque o anjo pode aparecer na sua frente de diversas maneiras. A materialização dele pode ser num velho, num moço, num maltrapilho, numa pessoa que você nunca imagina que seria um anjo. Então nós encontramos uma passagem falando que muitas vezes muitas pessoas recepcionaram anjos sem saber que eram anjos. Exato, inclusive existem bons filmes que mostram muitas coisas, tipo, eu assisti um filme que por um momento estava assim, estava o pai, a mãe, os dois filhos mais velhos e tinha uma menininha. Não sei se você viu este filme. E eu não sei o que foi que aconteceu, parece que o menino caiu na água, eles estavam num barco, num rio, o menino caiu na água e a menina que estava junto no barco começou a gritar. E o pai que estava sentado no lugar com a menininha, ele sai correndo para entrar na água para tirar o filho dali. Nesse espaço de tempo, a menininha que estava com ele, ela foi sequestrada, foi estuprada e morta. O homem ficou revoltado. Deus, ele queria, porque queria descobrir quem que era, ele se preparou para matar o cara. Aí veio uma mensagem para ele que era para ele ir na cabana. Acho que o filme é A Cabana. Isso, é A Cabana, né? Eu lembro que ele teve várias passagens, ele teve um encontro, por exemplo, com um mestre que estava numa mulher gorda, uma mulher de cor, que tinha acho que mais um casal junto com ela, representando a divindade, você está entendendo? Mas como pessoas. E ele é revoltadíssimo, né? O que acontece? Foi provado para ele que ele deveria perdoar a pessoa que fez aquele mal para a filha dele. Ele chegou até a encontrar o corpo da filha dele. É horrível. Mas aí ele entra dentro de uma caverna e tem uma mulher sentada num trono tipo de pedra, né? E a mulher, ele entra naquela caverna, ele vê aquela mulher
E ele pergunta para a mulher assim: você vai me condenar? Ela responde: não, quem vai sentar nesta cadeira é você, e você vai ser o juiz, né? Então ele senta na cadeira, ela fica à frente dele assim, e ela faz aparecer os dois filhos dele, os dois velhos, né? O menino, o rapazinho e a mocinha, né? E pergunta assim: não são perfeitos, a tua filha fez isto, isto e isto, e o teu filho fez isto, isto, isto. Eles pecaram, você é o pai deles, eu vou tirar a vida de um deles porque pecaram. Quem você escolhe que eu tire a vida? Ele entrou em pânico, falou: não, eu não posso escolher, eu amo os dois. Ela falou: tá vendo? O Criador nos ama da mesma forma, ele não nos pune. Ele não nos pune. Então ele começou a compreender que ele não podia punir ninguém e nem podia pedir que o poderoso, né, que o Criador punisse aquele homem. E inclusive ele conheceu a história daquele homem que matou a filha dele quando era criança, que passou apuros com o pai, com a mãe, passou fome, foi estuprado também, etc. e tal. Foi difícil, mas ele conseguiu perdoar o cara. E não é fácil, não. Não é fácil. O perdão é um sentimento da alma, porque muitas vezes a sua mente quer condenar, seu coração quer condenar, que é o sentimento que você tem. Mas de repente a sua alma está ligada ao bem, ao amor, e ela quer perdoar. Da mesma maneira que nós temos que perdoar e ser perdoados. O que não é fácil para nós, né? Mas a gente tem que fazer isso. É difícil. O perdão, dependendo da gravidade daquilo que te fizeram, é muito difícil você perdoar. Não é fácil, mas perdoar não é para qualquer um. A gente perdoa pequenas coisas, a gente perdoa uma ofensa, a gente perdoa uma surra, quem sabe, mas perdoar um estranho que tirou a vida de uma criança, que inclusive essa criança é seu filho, é muito difícil de você perdoar. Tem que ter muita fé para poder chegar a esse ponto de perdoar. Tem que ter muita fé e é difícil, porque você se põe no lugar da pessoa, né? Você vê que aí você viu que teve até interferência do Criador para ele poder perdoar esse cara, porque ele não tinha paz. Aí voltou para a família, voltou para a esposa, inclusive foi pedido para que ele desse atenção para outra filha que se sentia culpada da menina ter morrido da forma que morreu. Então ele teve que ter um aparato todinho para segurar a onda da família. Mas é difícil, não é nada fácil. Realmente são coisas difíceis de se viver. Muitas vezes o perdão, a necessidade de sentir paz, porque o perdão traz paz. Exato. Você está lembrado que o saudoso Papa João Paulo II, ele tomou um tiro, né, do Aliaca, isto. E você vê ele na cela, ele foi visitar o cara na prisão para perdoá-lo. Para perdoá-lo. Isso não é para qualquer um. É muito difícil, Ari. Tem casos onde essas coisas acontecem. Muitas vezes, assim, coisas muito fortes. Eu conheço um casal que mora em Sorocaba e aconteceu com... Não lembro se é uma filha ou um filho. Sei que era uma criança. E depois eles foram na prisão perdoar, porque eles também não tinham paz por causa do acontecimento. E aí, para eles buscarem uma paz e levar uma paz para aquele que tinha realizado aí um ato cruel. Então
Então é isso. Agora eu vi um caso e imagina uma situação assim. De repente o cara matou a criança. Que já aconteceu um negócio parecido. E a pessoa, é claro que quem matou, o bandido, o assassino, ele pensa assim, ele está preso, mas ele fala assim, poxa, eu devia morrer porque fiz isto. Eu deveria apanhar, eu deveria ser esculachado por causa disso. Mas de repente aparece na frente do bandido, na cadeia, o pai e a mãe daquela criança para perdoá-lo. Eu tenho a impressão que é pior perdoar o cara, faz bem para você que está perdoando, mas para quem está sendo perdoado, eu acredito que deve ser uma decisão difícil de engolir, porque o cara espera que fosse tomar uma surra do pai e da mãe, né, da criança, no fim o casal vai lá para perdoá-lo, eu acho que deve doer mais do que o normal. Ah, com certeza. Com certeza ali o arrependimento vai ser muito grande. Vai haver ali um sentimento fora do comum, porque essas coisas acontecem e muitas vezes as consequências são muito doídas, são difíceis das pessoas resistirem. Nós vemos esses acontecimentos, eu não sei o porquê, mas há muitos acontecimentos dessa maneira. Aí, com as pessoas, eu não sei de onde vem muitas vezes uma maldade terrível e no fim acaba acontecendo coisas que a gente não tem explicação. Não tem explicação para essas coisas. Mas é isso. Mas eu queria trocar um pouquinho de assunto. Eu não sei o que aconteceu, não está tendo a transmissão pela rádio hoje? Não, a rádio tá. Eles colocaram. Ele tá rodando na rádio a transmissão da semana passada. Exatamente. Aí amanhã desculpa o que foi que houve. É aquela velha história. Por isso que não devemos desanimar. Quando não é uma coisa, é outra. Né? Semana passada teve alguns barulhos, alguns descontroles, né? E hoje que está tudo certinho a nossa conversa, deu problema lá. Mas é isso, não podemos desanimar, né? Eu tinha falado que talvez não conseguisse fazer a live com você hoje, mas eu consegui resolver o que tinha que resolver, por isso estamos aqui conversando um com o outro, falando sobre ser bom, sobre perdão, né? Entramos até na parte do perdão, que não deixa de ser bom. Sim. O único que não vai ser perdoado é o inimigo, o maligno. Esse não vai ter perdão. E aqueles que realmente morrerem junto com ele não vão ter perdão. Então o perdão muitas vezes tem que aparecer aqui na nossa parte de vida. Então, ser samaritano, perdoar, ser bom, tudo isso há uma recompensa muito grande para quem é bom. Agora, para quem é mau, ele vai ter uma recompensa também que não é muito satisfatória. Isso Exato. É o que a palavra nos ensina. Ok. Eu vou cortar aqui um pouquinho e já volto, tá? Tá. Então, nós estamos caminhando com essa live. Estamos aí falando
do mundo, vendo as coisas que acontecem no mundo, vendo aí, entramos aí num bate-papo aí de perdão, de uma série de coisas, onde a gente acaba pensando em coisas diferentes. Nós vemos um mundo hoje vivendo um desamor muito grande, um distanciamento, onde as pessoas não chegam perto uma da outra, onde se criou um pânico total na cabeça das pessoas. Isso não ajuda nada a ninguém. Pelo contrário, é maldade que está sendo espalhada. É maldade gerando maldade. Vivemos num mundo mau, mas ainda há pessoas que são voltadas ao bem. Pessoas que se preocupam em fazer o bem, em ser bom, em ser honesto, em viver o amor. Ter a autoridade para caminhar e dizer: eu vivo o amor, eu vivo a bondade, eu sou bom. Assim disse o Mestre: sede bom como papai é bom. Então há uma necessidade de que nós tenhamos na nossa mente, no nosso coração, e seja desejo da nossa alma de ser um bom samaritano, porque a recompensa vai ser muito grande. Ser bom é estar em busca da recompensa celestial. Exatamente. Ser bom é buscar a recompensa para o celestial. Essa é a frase mais importante que tem no meio de toda essa nossa conversa. Porque a gente espera ser merecedor de um bom lugar. E a gente faz isso aos olhos do Criador. É a única esperança nossa. É a única esperança deixada e ensinada pelo Mestre, ensinada por Paulo, por Pedro, pelos apóstolos. Preocupar com a vida eterna, porque ela é eterna. Paulo fala muito disso. Se preocupe com aquilo que perdura para toda a eternidade. Busque aquilo que vai durar por toda a eternidade. Então, neste mundo há muito desespero, muita corrida atrás de uma série de coisas que vão ficar por aqui mesmo. Então, exato, muitas vezes é uma corrida desumana e sem nenhum resultado. Aqui onde o mundo no qual nós vivemos não é nosso, não nos pertence, né? A gente sabe que a vida, quando fala da vida, fala do seu eu, né? Ele é eterno, esse não acaba nunca. O que acaba é o nosso corpo material, o nosso corpo físico, mas a essência, ela é para sempre. Paulo fala disso, que nós morremos num corpo humano e ressuscitamos num corpo glorioso. E é esse corpo que vai perdurar por toda a eternidade. Agora, nós temos que entregar um corpo em perfeito estado. Se nós queremos receber um corpo espiritual
bom, perfeito. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da vida, para ter vida eterna e ter um corpo glorioso para toda a eternidade. Então, ser bom samaritano é uma virtude que todo ser humano deveria cultuar, mas infelizmente são poucos os que cultuam este dom, o dom de ser um bom samaritano. E o Wesley não participou da nossa live? Pois é, o Wesley não apareceu. Pois é. Mas tá bom, uma hora ele aparece. Ele já teve uma vez com a gente. Então, hoje ele, não sei. Hoje ele não apareceu. Eu quero ver se eu consigo trazer para nossa convivência aqui pessoas que têm um conhecimento de coisas diferentes. Aqui em São Miguel nós temos esportistas, nós temos pessoas religiosas, que nem o Wesley. O Wesley, eu sempre estou insistindo em trazer ele, porque ele é um são miguelense. Eu quero com ele estar abrindo aí o caminho para convidar outras pessoas. Nós temos aí religiosos daqui de São Miguel Arcanjo, são vários aí que seguiram o ministério aí de religião. E temos mesmo outras pessoas que queiram participar, desde que seja com todo o respeito, né, para com as pessoas. Pode ter ideias até diferentes da minha, da sua, mas com muito respeito, com muita serenidade. Sim, com certeza, porque aqui esse programa não é um programa para a gente debater, pegar opinião diferente e começar aí a debater. Ter opinião aí sobre religião e debater, ou qualquer outro segmento aí de vida. Isso já o mundo vive isso. O mundo vive se degradando, se dividindo, debatendo, cada um querendo ter conhecimento daquilo que ele faz ou que ele vive e quer debater com os outros. Esse programa é um programa de concordância. Eu concordar com o seu ponto de vista, você concordar com o meu ponto de vista e somar isso. E quando duas pessoas concordam, muitas vezes com dois pontos de vista, mas esses dois pontos de vista diferentes se somam, vai surgir aí um aprendizado bom, vai surgir aí coisas que vão somando a opinião e não dividindo. Há muita divisão no mundo. Para que nós vamos parar aqui para continuar debatendo, dividindo um contra o outro, cada um com uma opinião diferente? Isso criaram no mundo para acontecer o que está acontecendo hoje, para viver o que nós estamos vivendo hoje. Até porque o objetivo desta live não é promover a discordância entre pessoas. Como você disse muito bem, é pegar a opinião de um, a opinião do outro, do outro, do outro e do outro, e juntá-las, né? E juntá-las. É como se fosse fazer o recheio do bolo. Fica mais gostoso. Exatamente. Quando se pega um religioso, ele vai falar da religião. Se pega um outro que é um político, ele vai falar da política. Mas não falar de uma religião para dividir, ou falar de uma política para dividir, ou falar
da sociedade para dividir. Isso já está se vivendo, isso já se colocou na cabeça do povo para que se dividam, para que se degradeiem, para que não se unam. Agora, isso é ideia do maligno, porque a ideia do celestial, a ideia de papai é que nós viva o amor porque ele é amor. Viver com a autoridade o amor. É isso. Bom, Ari, acredito eu que por hoje é só. Já passou um pouco da hora. Mas é isso. É sempre um prazer poder estar contigo, né? É sempre um prazer poder falar. E às vezes a gente sempre fica com aquela sensação de que não falou o que queria, mas a gente fala o que precisa. Estamos aí levando uma mensagem que tem algum resultado de somatória e não de divisão. Se você quer somar os seus conhecimentos com os nossos conhecimentos, seja ele no segmento que for, venha para junto de nós, vamos conversar sem dividir, mas sim somar. E principalmente somar no amor, na autoridade e no amor, porque papai é amor. Ok. Então, quero desejar a todos, para quem estiver assistindo essa live neste momento, uma boa noite. Para quem vai ver de tarde, uma boa tarde. E para quem vai ver de dia, um ótimo dia. Tenham todos uma noite de paz. Um dia de paz. Um forte abraço e até a próxima quarta-feira, se Papai do Céu se permitir. É isso, Paulinho. Eu tenho muita alegria aí em ter você junto aqui para nós conversar. Vamos continuar fazendo isso. Isso faz bem para nós, para mim, para você, e espero que faça bem para mais pessoas. É esse o nosso desejo. O desejo de levar. O desejo de levar aquilo que agregue valores, aquilo que some alguma coisa na vida de você. Porque na minha vida, na vida do Paulinho, conversar aqui dessa maneira descontraída, dessa maneira voltada ao bem, vendo o lado do bem e também vendo o lado do mal. Porque nós vivemos num mundo dual, onde tem pessoas do bem e tem pessoas do mal. Mas nós somos do bem e queremos somar o bem. Queremos viver com a autoridade e com o amor de papai. Eu deixo a vocês um abraço, um desejo enorme de que você tenha uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos, cheia das graças celestiais aí com toda a sua família. E na próxima semana nós estaremos juntos novamente, levando mais uma live de conversa, falando do mundo que vivemos. Fiquem na paz e na próxima semana nós estaremos juntos. Uma boa noite, um bom sono e até a próxima semana, quando estaremos juntos novamente.